Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha que Rodrigo Garro vira dúvida de última hora para Ramon Dias. Os convocados chegaram com desgaste, hein? Problemas para o derby? Vamos falar da escalação e da projeção para o jogo? Tava tudo tranquilo, né? A gente falava todos os dias aqui da preparação para o clássico, né? Treinamentos intensos, muitas vezes em 2 turnos, trabalhos táticos, né? Nesse período sem jogos, de 11 dias, mesmo sem os convocados. O Rodrigo Garro, um jogador que demanda a atenção, trabalhando em 2 turnos, em 2 períodos, recebendo, né, um controle de carga aí para que ele estivesse à disposição, preservado do primeiro jogo. Pois bem, pois bem. É um problema que precisa ser mais averiguado e mais investigado. Estou falando nisso para a sequência da temporada e da carreira do Rodrigo Garro, né? Porque essa exigência do futebol muitas vezes faz com que o jogador não consiga tempo de recuperação e ele precise, mas é uma decisão, mas é um jogo importante, o cara fica lá, toma uma infiltração, vai pro jogo e às vezes vai agravando o problema. Eu não sou médico, eu sou leigo, eu só estou observando os fatos. E os fatos é de que o Rodrigo Garro não consegue curar esse problema. E isso vem desde o ano passado. Ele já ficou um tempo, nesse ano, ausente de tudo isso, né, se preparando, perdendo praticamente a pré-temporada, teve um problema pessoal, é verdade, mas a lesão o tirou de boa parte do início do ano. Depois ele volta, aí vai tomando infiltrações, é preservado desse jogo no Allianz e voltou a sentir dores. E aí, no treinamento, no último treinamento, antes do derby, nesta quarta-feira, ele saiu no início da preparação do treinamento reclamando de dores no joelho direito, onde ele tem uma tendinite, né? Tem um nome mais técnico, mas é como se fosse uma tendinite no joelho direito. Sentiu dores e foi substituído nesse trabalho tático por Thales Magno. O Thales Magno que entrou no meio. E isso gerou até uma dúvida na escalação. Peraí, porque no primeiro jogo sem o Garro, o Romero entrou no time para fazer o ataque com o Yuri e o Memphis fazendo, não a função do Garro, né, mas ocupando mais uma faixa central ali, caindo pela esquerda, fazendo uma recomposição, às vezes se somando ao ataque e tal. Foi o substituto em tese, da posição do Rodrigo Garro. O Igor Coronado, que vinha trabalhando, já participando de uma transição, se chegou à conclusão de que ele talvez não esteja apto para disputar esse jogo e aí resolveram esperar. Eu não sei se ele vai ser relacionado para o jogo, realmente eu não tenho essa informação, mas a tendência é de que ele atue apenas no Campeonato Brasileiro. E com isso o Igor Coronado também estaria fora para ser uma possível alternativa aí numa ausência do Rodrigo Garro. Agora tem uma outra questão. A gente está falando de uma final, de uma decisão de campeonato, de um jogo, cara, dos mais importantes aí dos últimos anos. É um derby, é contra o maior rival, é um clássico e que pode resultar no Corinthians ser mais uma vez campeão paulista e referendando aí o título de maior vencedor do estadual em São Paulo. Então, diante do torcedor, impedir o rival de ser tetra, algo que não aconteceu na era profissional. Tem tudo em jogo, cara. É a rivalidade, é voltar a ser campeão, é conquistar um título dentro do estádio, tudo isso. Muitas vezes o jogador, nesses cenários, ele vai no sacrifício. Então eu imagino que o Rodrigo Garro, se ele tiver assim, cara, só se ele não tiver condição, senão ele começa o jogo. Mesmo com uma medicação, enfim, para poder suportar algumas dores. E aí no segundo tempo o Ramon vê o que faz, até porque daqui a pouco a coisa está resolvida ou não. E aí você depende um pouco mais do jogador que está lá em campo e tal. Então depende muito do que acontecer no jogo. O fato é, e aí vamos trabalhar com o fato, ele saiu mais cedo do treino. Saindo mais cedo do treino, ele automaticamente, por dores, se torna uma dúvida. Entrando o Thales Magno, a gente já cogita que o Thales possa ser uma alternativa para o jogo, por que não? Até porque o Romero estava na data FIFA também. E talvez até o Thales tenha entrado no treinamento exatamente porque o Romero voltou de viagem no dia anterior e daqui a pouco não tenha necessidade, né, de você utilizar o Romero no treinamento, então usa o Thales por ali, mas no jogo vai o Romero. Tem todo esse contexto aí para dizer para vocês. E o que eu quero te dizer, além de tudo isso, é de que o Garro fará um teste ainda no vestiário da Arena, minutos antes da bola rolar, para saber se ele vai ter condições de jogo. E aí a gente só vai saber na hora. Pode ser que seja um mistério para confundir a cabeça do Abel Ferreira, sei lá, essas coisas fazem parte, o que eu não acredito. Exatamente porque a lesão do Garro existe
E talvez, né, muitas vezes o técnico se aproveita de uma condição, tá com dor aqui e tal, não, então vou usar isso para fazer um mistério. Pode ser, mas o fato é que a gente só vai saber se o Garro vai para campo ou não minutos antes da bola rolar. É um problema, né, gente? Porque o Garro, embora não tenha números tão significativos ainda em 2025, é um grande jogador do time, é um cara que pode fazer a diferença e que existe aí uma grande expectativa do Garro ser um cara decisivo, como ele tem histórico contra o Palmeiras, né? Tem aquela cobrança de falta maravilhosa no 2-2 lá na Arena Barueri. Tem o primeiro gol que ele faz no 2-0 no ano passado pelo Campeonato Brasileiro de fora da área. Golaço, né? No cantinho do goleiro Everton. Enfim, ele tem histórico. Ele terminou muito bem a temporada passada. Ele é um cara muito querido pela torcida. E nesse momento a única coisa que eu posso dizer para vocês é que ele é dúvida para o jogo. E já pergunto para vocês o que o Ramon deve fazer, caso ele não jogue. Mantém o mesmo time do primeiro jogo? Memphis ali por dentro e Romero no ataque, eu faria isso, na ausência do Coronado também. E acho até que mesmo o Coronado com condição, até porque ele está voltando de lesão, então deixaria ele para o segundo tempo, mas acho que o Coronado nem relacionado será, o Memphis entra por dentro, o Romero no ataque e o Thales Magno fica para o segundo tempo. Daqui a pouco o Garro tem condições para alguns minutos no segundo tempo, não sei, o fato é que a gente só vai saber isso na hora do jogo. Enfim, agora tem outro probleminha também. Não é tão simples assim essa questão envolvendo os convocados. Porque o Félix Torres, por exemplo, o Félix Torres participou de menos minutos com a seleção equatoriana. Então ele conseguiu participar do treinamento. Isso vale para o próprio Romero também, que também participou um pouco da atividade. Até falei aqui, né? Não, olha, ele estava na data FIFA, mas é só uma condição aqui para dizer para vocês que daqui a pouco foi por isso que o Thales entrou no lugar do Garro. Mas eu imagino que o Romero vá para jogo, até porque ele atuou menos do que esses dois jogadores que eu vou citar. Martínez e André Carrilho, inclusive jogaram contra, né, nesse último jogo e voltaram num voo fretado. O Martínez jogou 78 minutos e o Carrilho 90. O Carrilho também jogou o primeiro jogo como titular. Então, o Carrilho voltou, deu entrevista para Corinthians TV, falou sobre o jogo, mas revelou que está um pouco cansado sim. Trabalhou mais com bola ali, com um treinamento um pouco mais leve, para não ser tão desgastado assim. Claro que o Ramon está contando com esses dois caras como titulares, mas vão fazer 48 horas que eles terão entrado em campo. Pelas suas seleções na terça-feira e pelo Corinthians na quinta-feira. Isso pode gerar um desgaste e pode gerar até mesmo um prejuízo técnico daqui a pouco no decorrer do jogo. A gente não sabe como eles vão reagir. Tem gente até colocando eles como dúvida para a partida. Isso eu não acho, porque estamos falando de uma final. Talvez fosse outro jogo, eles fossem preservados ou ficassem para segundo tempo. Não é o caso. Estamos falando de uma decisão. E é por isso que Martínez e Carrilho irão para o jogo. Agora, o Carrilho mesmo disse com todas as letras que ele está cansado, que ele se sentiu cansado. Então, não deixa de ser um problema. É um cara de 33 para 34 anos que jogou, tem a viagem, jogou 2 partidas e que jogou uma com menos de 48 horas para poder entrar em campo mais uma vez. Então, não deixa de ser um problema. De fato, sendo uma decisão, eles vão para o jogo. Mas aí você já tem 2 jogadores que sofreram desgaste, Romero e Félix Torres, que também estavam lá e são titulares, e o Memphis Depay, que voltou um pouco antes, né? E ainda a questão do Garro, que sentiu dores e é dúvida. Tudo isso para bagunçar ainda mais o planejamento do Ramon Dias. Mas, dito isso, eu imagino que tenhamos Hugo no gol, Mateuzinho na direita, Angileri na esquerda, maravilhoso, Félix Torres e Gustavo Henrique, Ranieri, Martínez, Carrilho e... Aí eu não sei, aí eu realmente não posso cravar, se Garro ou Memphis com Romero e Yuri Alberto no ataque. Ou, né, Garro com Memphis e Yuri no ataque. Deve ser esse o time, só essa dúvida aí do Garro ou Romero, para saber se o Romero joga no ataque, o Memphis no meio e o Garro começa no banco. É a única condição, a única questão. O resto deve ser o time que atuou contra o Palmeiras no Allianz Parque e conseguiu uma vitória e uma grande vantagem. Tá tudo pronto, tá preparada uma grande festa. Quando eu digo festa, não é do título, é uma festa de recepção, é uma festa de estrutura, é uma festa de arena lotada, para que todo mundo consiga ver essa grande decisão resolvida num derby ainda, né, no maior clássico de São Paulo. Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena, vai ser fantástico. Salve nação, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, mineirinho na voz,
trazendo para vocês as últimas informações do Corinthians e vamos iniciar esse giro de notícia falando desse derby espetacular que acontece daqui a pouquinho. É hoje, chegou o dia 27 de março, Corinthians e Palmeiras pela final do Paulistão 2025. Jogo esse que acontece na Neoquímica Arena, pulsando, lotada, com quase 50 mil torcedores. Um jogo importantíssimo para o Corinthians sair dessa fila de 6 anos sem conquistar nada e também para quebrar a hegemonia palmeirense, porque se o Palmeiras for campeão, será tetracampeão paulista e nos tempos modernos, nenhum time de São Paulo ainda foi. O jogo tem muitos ingredientes importantes e tem também algumas vantagens para o Corinthians que não pode entrar com ela no bolso na hora do jogo. Primeiro, o Corinthians tem a vantagem de ter ido no Allianz Parque e ter ganhado o Palmeiras de 1-0. Então o resultado ele é importantíssimo para o Corinthians. O Corinthians tem que valorizar esse resultado, mas não pode jogar com ele no bolso. Ele pode beneficiar o Corinthians ao final do jogo. E o Ranieri concedeu uma entrevista para a Corinthians TV, falou da mesma forma, falou que o Corinthians tem que jogar a bola, entrar para ganhar e não pode segurar resultado, senão acaba perdendo o jogo. O Palmeiras é um time muito qualificado, é um time que joga com a bola no pé, joga sem a bola, tem um grande treinador, então o Corinthians precisa de jogar de igual para igual. E se o final do jogo o Corinthians for beneficiado com esse resultado, maravilha. Se não for, tem que ganhar o jogo no decorrer da partida. E outro fator muito importante para o Corinthians é jogar em casa, diante do seu torcedor, a atmosfera toda voltada ao Corinthians, o time, toda aquela festa proporcionada para o Corinthians. Então os jogadores têm que dar resultado dentro de campo. O Corinthians tem um time qualificado, não tem um grande elenco, mas tem tudo para ganhar esse título, tá tudo a favor do Corinthians, precisa jogar bola. Porque eu gosto de lembrar esse fato aqui, porque em 1993 o Corinthians venceu o primeiro jogo contra o Palmeiras por 1-0. Depois, no segundo jogo de ida final, o Corinthians tomou 4 para o Palmeiras. Então o Corinthians tem que ter cuidado. Abel Ferreira é muito estrategista. Quando ele disse que Rafael Veiga aceitou marcação, que Estevam, que tem muita habilidade, aceitou marcação, que não soltou a bola quando tinha que soltar, que o Estevam perdeu a bola e foi um contra-ataque do Corinthians, ele está incentivando esses jogadores a jogar muito mais do que jogaram no primeiro jogo. Acredito eu que no primeiro jogo o Palmeiras não fez um bom jogo e o Corinthians fez um jogo impecável. Um Corinthians, ele jogou próximo da perfeição. E para mim essa perfeição, eu quero dar os créditos ao Ramon Dias, que acabou dando um nó tático no técnico Abel Ferreira. E Ramon Dias chegou nesse jogo para ser demitido. Se o Corinthians perde um jogo ali de 2, 3 gols de diferença, Ramon Dias seria demitido naquela tarde mesmo. Porque o Corinthians não tiraria a diferença de 2 para 3 gols, de 2, 3 gols de um time tão qualificado quanto é o Palmeiras, e Ramon Dias perderia o emprego do seu filho, da comissão técnica. Mesmo o Corinthians sendo campeão, tem gente que divide opiniões que ainda quer que Ramon Dias seja demitido. Acho quase um fato impossível de acontecer. Ramon Dias comemorando o título e ser demitido. Mas se o Ramon Dias perder o título para o Palmeiras hoje, com toda essa atmosfera voltada ao Corinthians, na Neoquímica Arena, eu tenho certeza absoluta, Ramon Dias será demitido essa noite, porque tem uma ala da culpa corintiana que não quer o Ramon Dias no Corinthians, então tá segurando o Ramon Dias lá ainda, é Fabinho Soldado e o presidente Augusto Melo. E se o Corinthians perder esse título, cara, pode ter certeza, os opositores, né, de Augusto Melo vai vir novamente com aquela pauta de impeachment. Isso vai acontecer novamente. A pauta do impeachment vai voltar. Essa semana já saiu aí um escândalo na mídia do cambismo dentro do Corinthians, denúncia, né? Corinthians, a pessoa que fez a denúncia disse que se o presidente Augusto Melo quisesse resolver esse problema de cambismo do Corinthians, já teria, só fazer leitura facial. Então, se o Corinthians ganha,
muitas coisas ficam maquiadas. Se o Corinthians perde, muitas coisas vêm à tona. Então, vai ser ruim pro Ramon Dias e vai ser ruim também pro presidente Augusto Melo. Então, essa vitória hoje, ela é importante. O Corinthians precisa levantar os títulos, precisa de quebrar aí esse tempo aí de 6 anos sem conquistar nada, quebrar aí essa hegemonia palmeirense. Então, o Corinthians, que os jogadores que estavam servindo suas respectivas seleções retornaram cansados. Ontem o Carrillo deu uma entrevista para a TV Corinthians e falou desse cansaço. Tá nítido, o jogador jogou muito, ajudou muito sua seleção. Então, Romero jogou menos, mas também voltou cansado, porque teve um problema na viagem quando tá retornando, teve que trocar de avião, né? Félix Torres jogou, José Martins também, né? Então o Corinthians tá voltando. Para mim, a parada FIFA, essa data FIFA foi muito ruim pro Corinthians. Os jogadores do Corinthians que serviram a seleção voltaram cansados, muito cansados. Então o Corinthians hoje vai sofrer, mas precisa ir pro jogo. Precisa ir pro jogo, é decisão. Que toma infiltração, que toma alguma coisa para tirar dor, precisa ir pro jogo. A notícia triste de hoje é Rodrigo Garro, que acabou aí saindo do último treino do Corinthians hoje, sentindo muitas dores, tendo em vista que tem uma tendinopatia no joelho crônica. Aí o Ramon Dias substituiu Rodrigo Garro e colocou Thales Magno. Aí muita gente, é um charme de Rodrigo Garro? Não é charme? Então há uma dúvida muito grande. Só sei que foi substituído no treino pelo Thales Magno. E quem vai pro jogo? Será que... Aí tem a dúvida, agora vem a dúvida. Quem vai pro jogo? Thales Magno? Rodrigo Garro? Ou Romero? Será que Ramon Dias vai escalar o mesmo time que escalou na Neoquímica Arena? Então é assim, eu só sei que hoje o Corinthians precisa ganhar, precisa de fazer um jogo perto da perfeição, né? O sistema tático do Corinthians precisa de estar funcionando, precisa de estar muito bem postado, bem ajustado, né? O meio campo do Corinthians precisa de estar funcionando como funcionou no Allianz Parque, não deixar o Rafael Veiga jogar, porque se ele tiver espaço, ele deita e rola. Fabrício Angileri, lateral esquerdo do Corinthians, que veio do Getafe, argentino, 31 anos, precisa fazer um jogo perto da perfeição para novamente anular Estevam na Neoquímica Arena. Então o Corinthians tem tudo para sair campeão, mas não pode entrar com oba-oba, que já ganhou, blá blá blá, porque perde o jogo em casa e pode tomar até uma goleada. Isso aí, no caso, bagunçaria o Corinthians. Por quê? O Corinthians entraria numa fase muito ruim, porque essas cobranças ela atinge muito mais dentro do Corinthians do que do Palmeiras. O Palmeiras é mais blindado com a sua presidente Neila Pereira, o Corinthians nem tanto. Se o Palmeiras perder o jogo hoje, não vai acontecer nada com o Abel Ferreira, nada. Abel Ferreira continuará fazendo o seu trabalho, até porque é um ídolo do Palmeiras, historicamente é o maior treinador do Palmeiras, está buscando o seu 11º título, e se o Corinthians perder, Ramon Dias cai. Ramon Dias está buscando o seu primeiro título com a camisa do Corinthians, vem de uma pressão muito grande, de uma cobrança muito grande. Até o seu filho Emiliano Dias, numa entrevista coletiva, ele diz, contra o Palmeiras, né, no jogo no Allianz Parque: nós somos aqui no Brasil considerado o patinho feio. Ou seja, eles não confiam no nosso trabalho, mas a gente veio aqui para marcar nosso nome, marcar nossa história, e eu acredito que eles marcarão sim, ganhando o título hoje. Porque se perder, eles vieram no Brasil, mas não deixaram nada, porque no Vasco não foi campeão. No Corinthians, se perder, será demitido e não será campeão. Então, para marcar nome, grandes jogadores, grandes treinadores, precisam de conquistar título. Então, chegou a vez desse trio se jogar, Memphis Depay, Yuri Alberto e Rodrigo Garro, fazer total diferença, porque são jogadores diferentes, de uma técnica muito apurada, de uma habilidade refinada, e a defesa do Corinthians está bem ajustada. Ramon Dias acertou a defesa, e com a defesa bem postada, 2 jogos sem tomar gols. O Corinthians tem 2 jogos, contra o Barcelona de Guayaquil na Neoquímica Arena e contra o Palmeiras no Allianz Parque. Não tomou gol porque a defesa foi ajustada. Fabrício Angileri mudou a defesa do Corinthians. E aí o ataque, com a qualidade que tem, uma hora sai gol. O Tite mesmo disse: primeiro você tem que preocupar não tomar gol. Depois, aí com certeza o ataque, o meio de campo vai trabalhar a jogada e fazer gol. Então, chegou o grande dia, estou confiante, muito confiante.
É hoje, vamos levantar essa taça e sair dessa feira de 6 anos sem conquistar nada. Tem muito torcedor corintiano que está no estádio, vai ao estádio, que ainda não viu o título, não viu o time ganhar um título. E aí, fiel, o que vocês acham? É hoje? Dá Corinthians ou não dá? Com certeza, eu estou confiando em você. Use o espaço aqui no vídeo para você deixar seu comentário. Deixe também seu like para fortalecer nosso trabalho e o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar para toda a nação. E deixe também sua inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.